Muito bem, a história que João Evangelista nos conta no capítulo 19 é uma história que assim corta o coração das pessoas. A lição de terça-feira fala sobre o está consumado. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele já estava aborrecido com aquela situação. Um problema foi colocado nas mãos dele sem ele pedir e os judeus queriam que ele o crucificasse. E gritaram de forma violenta, furiosa, crucifica-o, crucifica. E então Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei? E eles disseram, não temos rei senão a César. Crucifica-o, crucifica-o. Mas eu vou crucificar. E eles gritaram que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Foram palavras erradas para um momento errado. Porque isso que eles disseram aconteceu no cerco de Jerusalém. Mas Pilatos mandou crucificar Jesus entre dois ladrões, os dois amigos de Barrabás. E como eles disseram que Jesus era o rei dos judeus, ele mandou escrever em grego, em latim e em hebraico as palavras Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mesmo que fossem palavras que os judeus acusavam Jesus, porque levaram Jesus a Pilatos, dizendo, este homem, ele é um revolucionário. Ele está se declarando rei aqui no meio do domínio romano. Isso não pode acontecer. Ou você mata Jesus, ou você não é amigo de César. E Pilatos, pressionado, mandou trazer uma bacia com água, lavou as mãos e disse, eu não vou me envolver. Vocês façam o que quiser com ele. Eu estou entregando vocês, ele para que vocês possam crucificá-lo se quiserem. E os soldados romanos levaram Jesus para ser crucificado. Jesus foi crucificado. E a pergunta número 1 é, na cena de crucifixão, como Jesus tratou sua mãe ao vê-la junto à cruz? O livro de João 19, versos 25 a 27, diz assim, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo João a recebeu em sua casa. Então a pergunta é, na cena da crucifixão, como Jesus tratou sua mãe? Jesus pediu a João que amparasse sua mãe, porque ela era viúva, e ele seria como um filho para ela, e ela como uma mãe para ele. E então João a levou para casa e a amparou, porque uma mulher viúva, sem ter filhos, ela era praticamente um zero à esquerda. Além de ser mulher, naquela época, um pouco valorizada, viúva então, ia viver no pior lugar que existisse em Jerusalém. Jesus se preocupou com a mãe dele, ali estando na cruz. Quando Maria apresentou Jesus no 8º dia no templo, o profeta Simeão pegou Jesus nos braços e disse, já posso morrer, porque os meus olhos viram a glória de Israel. E olhando para Maria, o profeta Simeão disse, Maria, no futuro, uma espada vai transpassar a tua alma. Ou seja, você vai sentir uma tristeza muito grande, como se uma espada estivesse sendo cravada no seu coração. E esse momento chegara ali junto à cruz. Maria vendo o filho sofrer, agonizando e não podendo fazer nada. Era uma espada atravessando o seu coração. Pergunta número 4, por que Jesus disse, está consumado? O que significam essas palavras? João 19, verso 28 a 30, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a numa espécie de caniço, chegaram à boca dele. E quando Jesus provou o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, por que Jesus disse, está consumado? Jesus completou a obra recebida do Pai. E isso queria dizer que a dívida havia sido paga, que tudo estava cumprido, a salvação garantida por seu sacrifício. Por isso a palavra está consumado tem também a mesma interpretação de está concluído, está terminado, está quitado, está resolvido o problema, está consumado. Desde o Éden até a cruz. Esse momento foi esperado por muitas mães. Ao nascer um filho, imaginavam que aquele era o Messias. Jesus foi capaz de viver uma vida santificada diante de Deus e dos homens. E o preço da culpa do pecado recaiu sobre ele, de uma raça inteira. Os ombros de Jesus ficaram arcados pelo peso dos pecados. Na cruz,
A dívida foi quitada. Jesus exclamou com todas as forças: está consumado. Diz a Bíblia, e tendo dado um grande grito, ele disse: está consumado. Naquele momento, o está consumado simbolizava que o Cordeiro de Deus estava dando a vida pelos pecadores deste mundo. Nesse momento, no templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, dizendo: chega de simbolismo, porque o verdadeiro Cordeiro acaba de morrer na cruz para salvar todos os pecadores que creem nele pela fé. Um missionário relatou uma cena que jamais esquecera. Ele estava imaginando Jesus na cruz e a esperança que teve, que trouxe para bilhões de pessoas nesse planeta. E esse pastor estava assim numa das colinas da Índia. Ele viu um funeral sendo conduzido para o lugar do sepultamento. Era uma família e vários vizinhos que choravam a morte de uma moça jovem ainda, 19 anos. Foi brincar num lago, acabou se afogando. E aquele funeral, aquela procissão levando o corpo, estava indo na direção do cemitério. Mas vez ou outra, os pais paravam o cortejo, mandavam colocar assim o recipiente onde estava a moça morta. Descobriam o rosto dela e a mãe chorava, se debulhava em lágrimas sobre o rosto da filha. O pai acariciava os cabelos e chorava de forma assim lancinante: minha filha, minha querida filha, por que você foi morrer? Aquele pastor disse que olhou aquilo, cortou o coração dele. Sabe por quê? Aquelas pessoas não tinham a esperança da ressurreição. Para eles terminava ali. Não tinham o que esperar mais. Não tinham um Salvador ressurreto para que eles pudessem confiar. Por isso, o cristão hoje, ele é beneficiado pela morte de Jesus e pela ressurreição. Pela morte, recebe o perdão dos pecados. E pela ressurreição, ele tem a esperança de ver os seus queridos e até mesmo ele, quando se descansar no Senhor, vai ressuscitar na manhã da ressurreição. Por isso que Jesus disse: está consumado. Eu estou acabando com a morte e vencendo a morte nesse momento. Eu estou terminando a obra que meu Pai me deu para fazer nesse momento. Estou pagando a dívida do ser humano que Adão trouxe sobre toda a raça humana. Através desse momento, Adão também está livre da morte eterna. Ele tem garantida a salvação. O está consumado de Jesus foi um está consumado universal. Deus nos abençoe. Possamos entender que o está consumado foi em nosso favor. Possamos, assim, respeitar e fazer jus a esse está consumado, porque ele nos beneficia e nos dá acesso à vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.